Olá, me chamo a aluna Gisele, sou do Polo Eiras Piauí, do curso de Licenciatura em Letras em Inglês, e junto com a minha colega Islena e a minha colega Laila, iremos explicar um pouco, sobre as classes gramaticais, lembrando, a disciplina é de morfologia. Eu irei falar um pouco, sobre em que as classes gramaticais são classificadas, que são em advérbios, pronomes, conjunções, interjeições, verbo, adjetivo, substantivo e preposição. Eu irei falar um pouco, sobre os adjetivos. O que são os adjetivos? Então, os adjetivos são as classes de palavras que acompanham a gramática, e caracterizam-se por nomear seres animados, como pessoas e animais, e também como seres inanimados, como objetos, lugares, estados e etc. Então, os substantivos, eles têm sua classificação. Eles são classificados em comuns. Então, as palavras que comuns são as palavras que nomeiam seres de uma mesma espécie. O exemplo aí citado, menino, criança, papagaio, E ele também é classificado como próprio. Os substantivos próprios são aqueles que dão nome, às pessoas, a estados, lugares, continentes, Um exemplo é Brasil, Rio de Janeiro, Oceano Pacífico. Eles também são classificados em simples, que é quando possuem uma única palavra. Por exemplo, árvore, o nome simples. Amor, nome simples. Dinheiro, nome simples. O composto, que o composto é aquele que possui uma palavra ou a junção de dois radicais. Por exemplo, aí está, o arco-íris, o peixe, eles estão sendo compostos, duas palavras. Sexta-feira. Tem também os concretos, os substantivos concretos, que são as palavras que dão nomes aos objetivos e seres reais que independem da existência de outros chamados de substantivo concreto. Então, substantivo concreto, o exemplo aí é colher, celular, televisão. E tem também os substantivos abstratos, que são aqueles, que indicam sentimentos, sensações, emoções, Tudo que você sente damos o nome de substantivos abstratos, assim como ciúme, amor, tédio. Tem também os substantivos primitivos e os derivados, Os primitivos são os primitivos e derivados. Os primeiros são aquelas palavras que originam outras. Essas novas palavras formadas são os substantivos derivados. Então, o exemplo é árvore, arvoredo, livro, livraria, pedra, pedreiro. Isso dá o nome de substantivos primitivos e derivados. Os coletivos são os substantivos que indicam um conjunto de seres da mesma espécie ou coisas, Como exemplo, bando, grupos de pássaros, boiada, grupos de bois, burricada, grupos de burros, Então, os substantivos, eles também têm seus gêneros, Os substantivos, eles podem ser divididos ainda a partir dos gêneros masculino e feminino em biforme e uniforme. Então, os biformes são aquelas palavras que apresentam formas diferentes, para cada gênero. Por exemplo, menino, menina, garoto e garota, Médico e médica. Um exemplo também é professor e professora, estranho e estranha. Os uniformes são aquelas palavras que especificam os dois gêneros e eles são divididos em epicenos, sobrecomum, comum de dois gêneros. Então, os epicenos, eles são nomes de animais utilizados tanto para gênero masculino como gênero feminino, Exemplo, baleia, foca,
águia, tatu, polvo, mosca e etc, né? Os sobrecomum são os nomes que se referem às pessoas em ambos os sexos, como criança, testemunha, cônjuge e etc. Comuns de dois gêneros são esses tipos de substantivos também se referem a ambos os sexos, porém é necessário a utilização, né, de artigos para diferenciar os gêneros. Um exemplo é o colega e a colega, o gerente e o gerente e a gerente, o lojista e a lojista. Há também os números dos substantivos. Também com relação aos números, os substantivos são subdivididos em singular e plural. Sugere apenas um grupo, né? O singular sugere apenas um grupo ou um ser ou uma coisa, como casa, mulher, bala, doce, e entre outros, né? O plural indica mais de um grupo, objetos ou seres, como casa, mulher, baladas e doces, né? Grau dos substantivos. A partir do grau, os substantivos podem ser classificados em aumentativos e diminutivos. Os aumentativos é quando as palavras sugerem aumento de tamanho de um ser, objeto ou lugar. Trata-se de substantivos aumentativos. Eles são divididos em analíticos e sintéticos. Quando é necessário utilizar analítico é quando é seguido por um adjetivo que indica a grandeza, né? E como rio grande ou cidade pequena. Sintético é quando é necessária a utilização de um sufixo para indicar grandeza, por exemplo, livrão, homenzarão e cabeção, né? Então é na base do aumentativo. O diminutivo, ao contrário dos aumentativos, os substantivos diminutivos indicam diminuição de algo, seja seres, objetos ou lugares. Os analíticos. As palavras são, os diminutivos também, eles são classificados, né, em analítico e sintético. Os analíticos são as palavras, né, que são acompanhadas de um adjetivo que indica diminuição, por exemplo, estante pequena, mão pequena, né? Sintéticos, necessita-se de um sufixo, né, que indique diminuição, como casinha, livrinho, relógio, bolsinha, mãozinha, né? Substantivação. Na substantivação, as palavras como os adjetivos, numerais, verbos, adjetivos passam a exercer a função, né, de substantivos. Para que isso ocorra, a palavra precisa estar precedida de um artigo, conforme o exemplo abaixo. Então, eu falei um pouco, né, sobre os substantivos, agora eu vou falar um pouco sobre os adjetivos. Então, o que é adjetivo? Adjetivo é uma classe de palavras que atribui características aos substantivos, ou seja, ele indica suas qualidades e estados. Essas palavras variam em gênero, feminino e masculino, número singular e plural e grau comparativo e superlativo. Exemplos de adjetivos é garota bonita, garotas bonitas, criança obediente, crianças obedientes. Os tipos de adjetivos são adjetivo simples, adjetivo composto, né? Adjetivo primitivo, adjetivo derivado e adjetivo pátrio. Então, eu irei falar um pouco sobre cada um. O adjetivo simples apresenta somente um radical. Exemplos: pobre, magro, triste, lindo, bonito. Então, só apresenta um radical. Adjetivo composto apresenta mais de um radical. Exemplos: luxo brasileiro, rosa claro, amarelo ouro. Então, compõe duas palavras, né? Dois nomes, aliás. Adjetivo primitivo, palavras que dão origem a outros adjetivos. Exemplo: bom, alegre, puro, triste, notável. Já o adjetivo derivado palavras que derivam de substantivos ou verbos. Exemplo: articulado,
verbo articular, visível, ou visível, verbo ser, formoso, substantivo formosura, tristonho, substantivo triste, né? E o adjetivo pátrio, né? Indica o local de origem ou nacionalidade, né, de uma pessoa. Exemplos: brasileiro, carioca, paulista, europeu, espanhol, né? Tem também os gêneros dos adjetivos. Em relação em gêneros masculino e feminino, os adjetivos são divididos em dois tipos, que é uniformes e biformes. Os uniformes, eles apresentam uma forma para os dois gêneros, feminino e masculino. Exemplo: menino feliz, menina feliz. Os biformes, a forma varia conforme o gênero, masculino e feminino. E um exemplo é homem carinhoso, mulher carinhosa, né? Tem também os números dos adjetivos. Os adjetivos podem estar no singular ou no plural, concordando com o número do substantivo a que se refere. Assim, a sua formação se assemelha a substantivos, né? Exemplo: pessoa feliz, pessoas felizes. Vale formoso, vales formosos. Casa enorme, casas enormes, né? O grau dos adjetivos. Então, quanto ao grau, os adjetivos são classificados em dois, que é comparativo, utilizados para comparar qualidades, e superlativo, utilizados para intensificar qualidades. O grau comparativo de igualdade, tipo, o professor de matemática é tão quanto o de geografia. Comparativo de superioridade, Marta é mais habilidosa do que Patrícia, né? Comparativo de inferioridade, João é menos feliz que Pablo. Então, há também um grau superlativo, né? Que se refere a um substantivo somente classificados em analítico e sintético. A moça o analítico, a moça é extremamente organizada, né? Já o sintético, Luiz é inteligente. Superlativo relativo refere-se a um conjunto, né, sendo classificados em superioridade e inferioridade. A menina é mais inteligente da turma, então é um caso, né, de superioridade. Inferioridade: o garoto é o menos espécie da classe, bem inferior. A locução adjetiva é um conjunto de duas ou mais palavras que possuem valor de adjetivo, né? Exemplos: amor de mãe, amor maternal, doença de boca, doença bucal, pagamento de mês, pagamento mensal, férias do ano, férias anual. O pronome adjetivo. Os pronomes adjetivos são aqueles em que o pronome exerce, né, a função de adjetivos. Surgem acompanhados dos substantivos modificando-os. Como exemplo: este livro é muito bom. Acompanha o substantivo livro. Aquela é a empresa onde ele trabalha. Acompanha o substantivo empresa, não é mesmo? Então, foi isso, né, nosso seminário. Agora vai dar continuidade à colega Islena. Hey guys! Iremos dar continuidade ao nosso conteúdo The Parts of Speech, que aprendemos um pouco com a aluna Gesiele, e iremos dar continuidade, né? Vou ver. Vamos falar um pouco sobre os verbos, certo? O que seriam os verbos? É aquele assuntozinho lá que a gente estudou lá na quinta série, certo? Iremos dar aquela velha recapitulada. O que seriam os verbos? Os verbos, eles servem para indicar uma ação sofrida ou cometida por algo ou alguém, que no caso seria o sujeito. Eu não sei se está dando para ver aí, mas eu coloquei aqui dois exemplos, né? I sing every day, que no português ficaria eu canto todo dia, que nesta frase sing seria o verbo, certo? Neste outro exemplo temos I think about you every day, que nesta palavra
think, que seria eu penso em você todo dia, think, né? Que é penso, pensar no português, seria o verbo dessa frase, certo, pessoal? Dando continuidade ao nosso conteúdo, iremos falar sobre os adverbs, que no português seria advérbio, certo? O que seriam eles? Eles servem para modificar o sentido do verbo, adverb, and adjective, certo? Ou seja, o que eu quis dizer com isso? Eles servem para dar informações extras nessas classes gramaticais, certo? Deixei aqui um exemplo. He is very busy, certo? He is very busy, que no português ficaria ele está muito ocupado. Esse very aqui, ele tem como função acrescentar, dar informação extra nesta frase, certo? Uma coisa interessante também é que existem várias palavras, vários advérbios, existem vários advérbios formados com a junção de um adjetivo com o sufixo li no inglês. Irei citar um exemplo, slowly, que no português seria vagarosamente. Então, o slowly está tendo aquela junção. Outro exemplo é patiently, certo? Mas fica atento, pessoal. Nem todas as palavras elas terminam com o sufixo li. Como por exemplo, dou aqui, esse very. Ele também é um exemplo de advérbio, certo? Então, vocês fiquem atentos. Dando continuidade, já aprendemos o que são os verbs and adverbs. Agora iremos passar para as prepositions, que no português ficaria preposições. O que seriam as preposições? Elas são responsáveis por ligar um termo à sua sentença, certo? Deixei aqui esse exemplo. He was talking to me. Ela falava comigo. Ela conversava comigo, perdão. Ela estava conversando comigo. Nesta frase, onde a preposição to liga ao verbo talking, que liga ao seu complemento me, certo? Também existem várias preposições em inglês que podem indicar tempo, movimento, direção e entre outras. Também há alguns exemplos de preposições no inglês, que seriam at, in, on, to, me. Então é isso, pessoal. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero ter também esclarecido algumas dúvidas. E agora irei passar a fala para a nossa colega Laila. Obrigada. Laila Fernandes, do curso de licenciatura em pleno inglês do Paulo Oeiras. Fiquei com o pronome. Pronome é uma classe gramatical variável, ou seja, flexão em um gênero e número. Mas exemplos são pessoais, que é o mais conhecido, possessivos, demonstrativos, reflexivos, indefinidos relativos e relativos interrogativos. Conjunção. As conjunções são vocabulários gramaticais cuja função é redefinir ou relacionar orações em um mesmo enunciado. Exemplos são out and vehicles, bush, over, or, oreais e sais. São os mais comuns e mais utilizados. Artigo, conceitos como sendo o termo que antecede o substantivo com a finalidade de determiná-lo ou indeterminá-lo. Exemplos são a e na, que significam uma e uma. E é isso. Espero que tenham gostado. Os componentes são Laila, Geisiele e Sleno. Até a próxima.